Então, irmãos, em Levítico 27, verso 30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto as dos cereais do campo como os frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então aqui, Levítico 27, ele está reforçando a ideia de que todos os frutos da terra, tanto as do campo como as das árvores, tudo é do Senhor. Dízimo, todas as dízimas, a 10ª parte, mais das primícias, das que forem recolhidas primeiramente. As primeiras colheitas são as melhores. Então aqui a gente fechou a primeira etapa. A gente viu Gênesis 14, Gênesis 28 e Levítico 27, 30. O dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó e o dízimo agora do livro do tempo da lei. Agora nós vamos para a etapa número 2. Segunda etapa também tem 3 passos. Então no passo 1, Gênesis 4, do 1 ao 7, Gênesis 49, do 1 ao 4, e no passo 3 tem aí uns textos que já dá para acrescentando algumas coisas espirituais. Então vamos ver a palavra primícias, primeira vez que ela se originou na Bíblia. Gênesis 4, do 1 ao 7, a história lá com Caim e Abel. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Prestou atenção? Caim resolveu trazer dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Agora a vez de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura desses. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel, ao passo que de Caim não se agradou. Da oferta de Caim não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse: por que andas irado? E por que se descaiu o seu semblante? Olha só a palavra do Senhor. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, nesse texto do verso 7, o que é proceder bem e proceder mal? Se a gente presta atenção na leitura, a gente vai ver que Caim, ele trouxe uma oferta para Deus, da gordura do seu rebanho. Só que ele deveria ter trazido as primícias, os primeiros filhos que nascem. O melhor ele deveria ter entregue para Deus. Agora, quando a Escritura vai falar da oferta de Abel, aí diz a Escritura que Abel trouxe das primícias, ou seja, os primeiros frutos da terra, os mais excelentes, ele trouxe para Deus. E Deus se agradou disso. Por que Deus se agradou disso? Irmãos, Deus ele não come nada, ele não bebe nada, ele não come carne, ele não come frutas, ele não bebe azeite. Mas Deus considerou o coração do homem. Eles sabiam que Deus havia criado os céus e a terra e tudo que neles há. Eles sabiam que Deus havia criado os seus pais, Adão e Eva. Então olha a grandeza do céu, do sol, da lua. Eles sabiam que para colher os frutos da terra, precisava do sol para amadurecer as frutas, precisava da chuva para regar a terra, e tudo isso vem de Deus. Caim também sabia que os animais foram criados por Deus. Aí Caim vai e oferece o que é secundário, o pior para Deus, e Abel oferece as primícias, o melhor. E por isso que Deus se agradou, porque viu o coração de Abel e viu como Abel
agiu com essa maneira voluntária e de coração puro para com Deus. E Caim não. E por conta disso, Caim ficou irado e matou o seu irmão. Olha o coração desse, como é mau. E o coração de Abel, como é bom. E aí está a palavra primícias. Fala a respeito de coisas futuras, com certeza. Até o sangue de Abel que foi derramado fala a respeito de coisas futuras. E isso o escritor de Hebreus até destaca na sua carta. Agora o passo 2. Gênesis 49, do 1 ao 4. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, nos últimos dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Aí ele vai fazer a bênção para Rubens, que é o primogênito. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais o excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Você sabe o que Rubens fez, né? Então Rubem perdeu o direito de primogenitura. Ele era as primícias de Jacó. Ele era o primeiro. E perdeu esse direito. E sabe para quem que foi esse direito? Jacó, em Gênesis 48, ele vai pegar Manassés e Efraim, vai colocar ali os dois perto dele, vai cruzar as mãos na hora de abençoar. O primeiro filho a ser abençoado foi José, e a bênção de José era que Efraim seria frutífero. O próprio nome Efraim significa frutífero. Fra é de frutífero, e o in está no final da palavra, é plural, então poderia, até alguns colocam como duplamente frutífero. E Efraim recebeu o direito de primogenitura. Aí para confirmar isso a gente vê 1 Crônicas 5, diz assim: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. Aí o verso 2, Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Olha que texto riquíssimo, falando até como se já tivesse acontecido, né? De Judá vem o príncipe, mas o direito de primogenitura passou para José e para os seus filhos. E aqui foi confirmado, Jacó, ele pegou os dois filhos de José e disse para José, agora eles são os meus filhos. Eles vão fazer parte das 12 tribos de Israel. Pode ver que Manassés e Efraim fazem parte das 12 tribos de Israel. Então era como se Jacó tivesse pego para ele, porque eram filhos de José. Mas Jacó disse, agora eles vão ser meu. Eles vão entrar nas tribos. Aí o direito de primogenitura passa para Efraim, embora ele não fosse o primogênito. Mas Efraim significa frutífero, e Deus prometeu para Jacó que ele seria frutífero. E Jacó viu que essa bênção dele frutificar e dele mesmo sair multidão de povos, línguas e nações, dele sair a plenitude dos gentios, como está em Gênesis 48, ele viu que seria por intermédio de Efraim, um filho nascido de José, salvador do mundo, no Egito, ou seja, um estrangeiro praticamente. E Jacó passou a bênção para esse menino, Efraim. Você já conhece o mistério das duas casas, né? Então, frutífero já tem a ver com frutos da terra. É assim que Jacó entregaria o dízimo. Passaria por intermédio de Efraim, que no futuro seria nomeado por Deus como um reino, o reino da casa de Israel. Agora vamos para o passo 3. Um detalhe aqui em Gênesis 49, que é muito interessante, né? Em Gênesis 49, diz assim, Rubens, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. A palavra primícias é a palavra reshit. É aquela palavra lá de Gênesis 1, verso 1, bereshit. Através do princípio, no princípio. Bereshit.
essa palavra é usada como princípio, primícias. Sabia? E tem um desfecho espiritual lindo nessa palavra. Agora vamos para o passo 3. Êxodo 34, verso 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Deus falando, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. E quando eles trouxessem as primícias, era para ser entregue como dízimo. A palavra primícias aqui é a palavra reshit, usada como primícias. As outras palavras que eu li, que nós vamos ler como primícias, nem sempre vai estar a palavra reshit, vai estar uma outra palavra. Só que essa palavra aqui é do hebraico e Deus criou para fazer conexão com o seu filho e com o corpo do seu filho. Agora a gente pode ler Levíticos 23:10. Só esse texto. Porque nós vamos ler depois, né? Vamos voltar em Levítico. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Aí lê o verso 11 também. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. A palavra primícias aqui é a palavra reshit. Então em Gênesis 1, verso 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio, que está no português, dá uma ideia apenas de início, apenas de um começo. Mas a palavra ali no hebraico é muito mais ampla. E não deveria estar traduzido na nossa Bíblia, nem em Gênesis e nem em João 1, verso 1. No princípio. Tipo, num começo, num princípio, Deus, no início de tudo, Deus fez os céus e a terra. Não deveria estar traduzido assim. Deveria estar traduzido do jeito que era para estar traduzido. Através do princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou pelo princípio, Deus criou os céus e a terra. Dá para entender que seria um início, mas você iria entender que foi através desse princípio que foram criados os céus e a terra. Quando Paulo leu isso em Gênesis 1, depois leu as festas onde Deus pedia as primícias para o povo, sendo usada a palavra reshit, e viu a conexão que Deus vai fazer entre primícias, frutos saindo, brotando da terra, nascendo da terra, relacionados ao cabeça e ao povo, Paulo entendeu que Cristo era aquele princípio. Vamos lá em Colossenses 1. A partir do verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha o que ele disse no verso 16, que eu acabei de ler. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele foram criadas as coisas que há no céu e na terra, como se ele fosse o cabeça de tudo. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ó, o verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o princípio. Um verso antes ele falou, nele foram criadas tantas as coisas que há no céu e na terra. E Paulo fala, ele é o princípio. Está vendo Gênesis 1 aqui? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, através de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, foram criadas as coisas que há no céu e as coisas que há na terra. Deixando ele como cabeça de tudo. E Paulo até viu que Deus deu a igreja como o corpo dele e colocou todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Olha que revelação, irmãos. E essa palavra princípio vai ser relacionado com primícias, dízimos. De fato, Cristo é as primícias. Paulo fala disso em outra carta. Então a gente fechou agora a segunda etapa. Nós vimos as palavras primícias com Caim e Abel. Vimos o que Deus considerou bem, o bom e o mal. No passo 2 nós vemos
que Rúben era o primogênito, era as primícias, mas ele perdeu e passou para Efraim com um propósito profético no futuro. E no passo 3, acabamos de ver essa questão. Agora nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa ela tem 3 passos. Também. Vamos ver agora Êxodo 34, a partir do verso 18. Esse texto, você não dá nada para ele, mas ele é uma chave que desbloqueia uma grande revelação de um estudo que eu estou planejando fazer. Então vamos lá, Êxodo 34. A partir do verso 18. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu. Também todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. Deus está falando aqui de primícias. Todo o que abre a madre, todo o que nasce primeiro é meu. Verso 20. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás como cordeiro, mas se não resgatares, será desnucado. Olha aqui a palavra que você vai ler talvez aí na sua Bíblia. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. A palavra remirás é a mesma palavra resgatarás. Deus ele está associando os primeiros filhos dos animais e os primeiros filhos dos homens, separando como primícias para ele. Ele está falando, todos os primogênitos vocês vão resgatar, vai ser meu. Os animais vão ser entregues como sacrifício, vão ser imolados, mas os homens não. Então isso daqui é um texto que é uma chave, porque Deus vai trabalhar em cima desse texto aqui futuramente. Eu não marquei aqui porque senão iria ficar comprido demais o texto e para dar o desfecho dessa revelação aqui iria demorar. O que é importante você entender é que Deus está relacionando os primeiros filhos de Israel, os primogênitos dos filhos de Israel como primícias para ele, e também os primeiros animais, os que nascem primeiro, resgatando para ele também. E aí não pode esquecer dos outros textos, como nós já lemos. Os primeiros frutos da terra também é dele. Então, para Deus, é tudo o primeiro para ele. E há uma relação nisso. Os primeiros frutos da terra são primícias para ele, dízimo. Os primeiros animais que nascem são primícias para ele, separa o primeiro, dízimo. Os primeiros dos filhos de Israel que nascessem eram separados, dízimo para Deus. É isso que Deus está querendo que você relacione. Aí, etapa 1, fechou. Não, é isso. Terceira etapa, passo 1, fechou. Agora o passo 2. O passo 2 ele já tem uma leitura um pouquinho mais ampla. Mas vai com paciência que você vai entender. Levíticos 23, a partir do verso 9.